Você acredita que vive para os outros. Talvez nem perceba isso, mas está presente em cada escolha que faz, em cada sim dito quando queria dizer não, em cada momento que sacrifica um pedaço de si mesmo por alguém. Você acredita que suas renúncias têm significado, que abrir mão dos seus desejos, dos seus limites, da sua essência é um ato de bondade, de amor, de humanidade? É isso que você foi ensinado a acreditar. Desde cedo, colocaram essa ideia na sua cabeça. Viver para os outros é nobre. É isso que te faz uma boa pessoa. Alguém digno de respeito, de admiração, de amor. E você abraçou essa ideia. Talvez porque nunca te deram outra opção. Afinal, o que sobra quando tiram de você o direito de ser egoísta? Quando te convencem de que priorizar a si mesmo é errado, quase um pecado. Então você vive assim, ou melhor dizendo, sobrevive. Reage ao mundo, às expectativas, às necessidades alheias, acreditando que isso é o certo, o justo, o necessário. Mas a verdade é que essa crença é uma ilusão, uma mentira que você alimenta e que, em troca, devora você de dentro para fora. Olhe para sua vida. Quantas vezes você abriu mão de algo que realmente queria porque tinha medo de desagradar? Quantas vezes você se calou, engoliu suas palavras, abafou seus sentimentos para manter a paz? Quantas vezes deixou os seus próprios sonhos de lado porque alguém precisava de você? Ou pelo menos parecia precisar. E aí está o problema. Essa ideia de viver para os outros parece bonita na superfície, mas no fundo ela é só uma armadilha, porque ninguém te contou o preço disso. Ninguém te avisou que ao fazer isso, você estava jogando fora a única coisa que realmente te pertence, a sua vida. Quando você escolhe viver para os outros, você está, na verdade, fugindo de si mesmo. É uma desculpa conveniente, não é? Dizer que faz tudo pelos outros, que os seus sacrifícios são por eles, que a sua felicidade pode esperar. Mas será que isso é verdade? Será que é realmente pelos outros ou é por você? Pensa bem, por que você realmente faz o que faz? Por que você se esforça tanto para agradar? Será que é porque você quer ajudar ou porque tem medo? Medo de desagradar, medo de ser rejeitado, medo de ser visto como egoísta? No fundo, o que você quer é aceitação. Você quer que as pessoas te olhem e pensem: esse cara é incrível, ele faz tudo por nós. Mas aí está a grande ironia: por mais que você se sacrifique, nunca é suficiente. As pessoas não reconhecem, não valorizam, e no final tudo que você sente é vazio. Um vazio que cresce a cada dia, mas que você insiste em ignorar. E sabe por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil viver para os outros do que encarar a realidade. É mais fácil carregar o peso das expectativas alheias do que admitir que você está se escondendo. Porque se você admitir isso, terá que fazer algo a respeito. E mudar é assustador. Então você continua nesse ciclo, dizendo sim quando quer dizer não, aceitando menos do que merece, se anulando um pouco mais a cada dia. E tudo isso porque acredita que está sendo uma boa pessoa. Mas vou te dizer algo que você não quer ouvir. Ninguém está realmente prestando atenção. As pessoas não estão tão preocupadas com você quanto você pensa. Elas estão ocupadas demais vivendo as suas próprias vidas, lidando com seus próprios problemas. Isso não é culpa delas, é simplesmente como as coisas são. O conteúdo gratuito que trazemos aqui no canal já é mais do que suficiente para ajudar na tua evolução, mas se você quer um conhecimento ainda mais aprofundado e estruturado, criamos um e-book completo para isso. Em 74 páginas diretas e sem enrolação, reunimos tudo o que você precisa para se tornar a sua melhor versão. Domínio emocional, autodisciplina, hábitos transformadores, construção de riqueza, relacionamentos de valor e muito mais. Tudo explicado de forma estratégica para você aplicar e ver resultados reais. Se isso faz sentido para você, clique no link no comentário fixado e garanta Ascensão, um guia para construir a sua melhor versão. Então, enquanto você se sacrifica, enquanto abre mão da sua própria felicidade para agradar, sua vida está passando e você não está vivendo, está apenas existindo, cumprindo o papel que nunca foi seu.
E o pior de tudo, você está sozinho nisso. Porque no final do dia ninguém vai te salvar, ninguém vai pegar na sua mão e dizer: agora é a sua vez, agora você pode viver para você. Se você não fizer isso, ninguém mais fará. Essa é a verdade brutal que você precisa aceitar. Viver para os outros é uma ilusão, é um jogo que você nunca vai ganhar. E enquanto você continuar jogando, estará perdendo o que mais importa: você mesmo. Então, o que você vai fazer? Vai continuar nesse caminho? Vai continuar se enganando, dizendo a si mesmo que está tudo bem, que é assim que as coisas são? Ou vai finalmente acordar e enxergar essa ilusão pelo que ela realmente é? Porque no fundo, você sabe a resposta. Você sabe que essa vida que está vivendo não é sua, que cada escolha que você faz para agradar os outros é uma escolha contra você mesmo, que cada vez que você diz sim quando quer dizer não, está traindo a si mesmo. Mas você também sabe que pode mudar isso, que pode nesse exato momento decidir que chega, que não vai mais viver para os outros, que vai começar a viver para você. Isso não significa que você vai deixar de se importar com as pessoas, não significa que você vai se tornar frio, indiferente, egoísta no sentido ruim da palavra. Significa simplesmente que você vai parar de se anular, que vai começar a priorizar o que realmente importa, a sua relação consigo mesmo. Porque no final é isso que conta, não o que os outros pensam de você, mas o que você pensa de si mesmo. Não o quanto você agrada os outros, mas o quanto você é fiel a quem você realmente é. A vida é sua e sempre foi, mas por algum motivo você decidiu entregá-la aos outros. Talvez por medo, por culpa, talvez porque nunca te ensinaram que existia outra opção, mas agora você sabe, agora a escolha é sua. E essa escolha não é fácil, não é confortável, vai doer, vai parecer errado no começo, mas essa dor é o preço da liberdade. É o preço de finalmente ser honesto consigo mesmo. Então, o que você vai fazer? Vai continuar alimentando essa ilusão de viver para os outros ou vai finalmente começar a viver como se a vida fosse sua? Porque no fundo você sabe a verdade, ela é e sempre foi. Viver para os outros tem um preço silencioso que você paga todos os dias sem perceber. Não é algo que chega de repente, de forma brusca ou violenta. Pelo contrário, é como uma gota d'água que cai repetidamente sobre a mesma pedra. A princípio parece inofensivo, mas com o tempo a pedra se desgasta e o que antes parecia sólido começa a desaparecer. É assim que você está vivendo agora, anulando-se um pouco mais a cada dia. Às vezes você nem percebe o quanto isso está te consumindo. Parece algo pequeno, quase insignificante. É só dizer sim quando quer dizer não. É só aceitar uma coisa que não te agrada aqui, ceder um pouco ali, abrir mão de algo que queria fazer para atender alguém. No começo, é fácil justificar. É só dessa vez. Não custa nada. Eu não quero criar problemas. Mas o problema não é essa vez. O problema é o padrão que você cria. O problema é que toda vez que você se coloca em segundo plano, você manda uma silenciosa mensagem para si mesmo: eu não sou prioridade, o que eu quero não importa. E essa mensagem vai se acumulando, dia após dia, ano após ano, até que um dia você olha para trás e percebe que não sabe mais quem você é, que você se tornou um estranho para si mesmo. Porque cada concessão, cada sacrifício, cada escolha que você fez pelos outros tirou um pedaço de você. O preço de viver para os outros não é apenas perder tempo ou oportunidades, é perder a sua essência. Você começa a moldar a sua vida ao redor das expectativas alheias. Começa a agir, falar, decidir com base no que os outros querem ou esperam. E sem perceber, você deixa de existir como indivíduo. Você se torna um reflexo das demandas, dos desejos, das vontades de quem está ao seu redor. Mas no silêncio da sua mente, algo sempre grita. Aquela voz que você tenta calar, que você ignora, distraindo-se com o trabalho, com redes sociais, com qualquer coisa que preenche o vazio. Mas o vazio continua lá. Porque viver para os outros cria um buraco dentro de você. E esse buraco é diferente para cada pessoa.
Para alguns é um sentimento constante de insatisfação. Você não sabe exatamente o porquê está infeliz, afinal a sua vida não parece tão ruim, mas ainda assim há uma falta, uma ausência que você não consegue nomear. Para outros, o preço é a raiva, não a raiva explosiva e óbvia, mas algo mais sutil, um ressentimento que cresce devagar, como uma chama que nunca se apaga. Você começa a se irritar com as pessoas ao seu redor, mesmo que elas não tenham feito nada de errado, porque no fundo você sabe que o problema não está nelas. O problema está em você, por ter permitido que chegasse a esse ponto. E há ainda aqueles que sentem o preço como o arrependimento. Eles olham para a própria vida e percebem tudo o que deixaram de fazer, tudo o que deixaram de ser, porque estavam ocupados demais agradando os outros. E esse arrependimento é uma das dores mais difíceis de carregar, porque o tempo que passou, passou. Você não pode recuperá-lo. Mas talvez o pior preço de viver para os outros seja a sensação de que você nunca é suficiente. Por mais que você faça, por mais que sacrifique, nunca parece ser o bastante. Sempre há alguém insatisfeito, algo mais que poderia ser feito, uma expectativa que você não conseguiu cumprir. Isso te desgasta. Aos poucos, a ideia de agradar os outros, que antes parecia tão nobre, começa a parecer um peso insuportável, mas ao mesmo tempo você não sabe como parar, porque você construiu toda a sua identidade ao redor dessa ideia. Você acredita que, se parar de viver para os outros, vai perder quem você é. Mas aqui está a verdade: você já está perdida. Porque a pessoa que você se tornou não é você. É apenas um reflexo, uma versão diluída, apagada, distorcida do que você poderia ser. E a única maneira de recuperar isso é começar a enfrentar o preço que você pagou até agora. Olhar para sua vida com honestidade brutal e perguntar: o que eu realmente quero? O que eu realmente sou? E por que estou tão disposto a abrir mão disso por outras pessoas? Não é fácil. Encarar o que você perdeu pode ser doloroso, mas também é libertador, porque quando você reconhece o preço que está pagando, você pode finalmente decidir parar de pagá-lo. Você pode começar a dizer não sem culpa. Pode começar a colocar as suas necessidades em primeiro lugar. Pode começar a resgatar os pedaços de si mesmo que deixou para trás. E sim, algumas pessoas vão se afastar. Algumas vão te chamar de egoísta, mas no final, isso não importa. O que importa é que você vai começar a se sentir inteiro de novo. Vai começar a viver de uma maneira que faz sentido para você e não para os outros. Porque o preço de viver para os outros é alto demais, é um preço que nenhum ser humano deveria pagar. Então pare agora, antes que seja tarde demais, antes que você perca tanto de si mesmo que não consiga mais se reconhecer. Você tem uma escolha, sempre teve, e essa escolha não é sobre os outros, é sobre você, é sobre decidir que a sua vida é sua, que ninguém tem o direito de moldá-la por você. Então faça isso por você, não porque é fácil, não porque é confortável, mas porque é necessário e porque você merece. E porque no final das contas, você sabe que continuar vivendo para os outros nunca vai te levar a lugar nenhum. Ser egoísta exige coragem, mas não o tipo de coragem que as pessoas costumam romantizar. Não é aquela bravura que arranca aplausos ou te coloca em um pedestal. Pelo contrário, é uma coragem solitária, silenciosa, que te coloca contra tudo e todos, inclusive contra você mesmo. Porque ser egoísta, no sentido real da palavra, significa tomar posse da sua vida. Significa sair do papel confortável de quem agrada e enfrentar a dura realidade de viver para si mesmo. E isso é assustador, porque viver para si mesmo exige responsabilidade, significa que você não tem mais a quem culpar, a quem responsabilizar pelas escolhas que fez ou deixou de fazer. Mas é exatamente isso que faz do egoísmo algo tão poderoso. Porque quando você tem coragem de ser egoísta, você está finalmente assumindo o controle, está dizendo para o mundo e para si mesmo que a sua vida é sua e de mais ninguém.
O problema é que desde cedo te ensinaram a acreditar que isso é errado, que ser egoísta é ser frio, indiferente, insensível, que colocar a si mesmo em primeiro lugar é um ato de traição para com os outros. E por causa disso, você cresceu com medo de se priorizar, com medo de parecer egoísta, você se anulou. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido. Ser egoísta não é errado. Pelo menos não da maneira que você pensa. Ser egoísta não significa pisar nos outros, não significa ser cruel ou insensível. Significa simplesmente reconhecer que você tem o direito de viver a sua vida da maneira que faz sentido para você. E é exatamente por isso que é tão difícil. Porque no momento em que você decide ser egoísta, você começa a ir contra o que o mundo espera de você. As pessoas ao redor não vão gostar. Elas estão acostumadas com o você que diz sim para tudo, que está sempre disponível, que nunca impõe limites. Então, quando você começa a mudar, quando começa a dizer não, quando começa a escolher o que é melhor para você, as pessoas resistem. Elas te chamam de egoísta como se fosse uma ofensa, tentam te fazer se sentir culpado, como se priorizar a si mesmo fosse um crime. E nesse momento, a coragem é essencial, porque você precisa resistir à tentação de voltar atrás. Você precisa olhar para essas pessoas e, mais importante, para você mesmo e dizer: sim, eu sou egoísta e tá tudo bem. Mas essa coragem não é algo que aparece do nada, ela precisa ser cultivada e para isso você precisa primeiro entender por que tem tanto medo de ser egoísta. Talvez seja porque você associa egoísmo com solidão. Você tem medo de que, ao priorizar a si mesmo, vai acabar afastando as pessoas. E em parte, isso é verdade. Algumas pessoas vão se afastar. Mas sabe de uma coisa? Essas pessoas nunca estiveram realmente ao seu lado. Elas estavam ao lado da versão de você que se sacrificava por elas. Quando essa versão desaparece, elas desaparecem junto. E isso não é algo ruim. É uma limpeza, um filtro, porque as pessoas que realmente se importam com você, as pessoas que te amam pelo que você é e não pelo que você faz por elas, vão ficar. Elas vão entender. E mais do que isso, elas vão te respeitar ainda mais. Outro motivo pela qual você teme ser egoísta é o medo da rejeição. Você cresceu acreditando que o amor e a aceitação dos outros dependem do que você faz por eles. Então, ao priorizar a si mesmo, você sente que está colocando esse amor em risco. Mas aqui está o ponto. O amor que depende de sacrifício não é amor de verdade. É barganha. E barganhas nunca trazem felicidade. Elas só trazem ressentimento, culpa e arrependimento. Ser egoísta exige que você deixe essas ilusões para trás, que você aceite que nem todo mundo vai gostar de você e que isso está perfeitamente bem, porque o amor mais importante, o respeito mais importante não vem de fora, vem de dentro. Mas para chegar lá, você precisa enfrentar o desconforto, precisa resistir à culpa, ao medo, à pressão, para voltar a ser quem você era. Precisa lembrar que, ao ser egoísta, você não está apenas mudando a sua vida, você está resgatando a sua vida, está recuperando as partes de si mesmo que você perdeu ao longo do caminho. E essa recuperação não acontece de uma vez, é um processo. Começa com pequenos atos de coragem, dizer não quando quer dizer não, priorizar o que você realmente quer, colocar limites onde antes não havia nenhum. No início isso vai parecer estranho, você vai sentir que está fazendo algo errado, porque durante a tua vida toda te ensinaram que agradar é o certo, que ser egoísta é errado, mas com o tempo você vai perceber que esse desconforto é um sinal de crescimento. E mais importante, vai perceber que ser egoísta não é só um ato de coragem, é um ato de amor, amor por si mesmo, porque no final das contas você só tem uma vida, e essa vida não pertence aos outros. Não pertence às expectativas deles, às demandas deles, às opiniões deles. Ela pertence a você. Então, seja egoísta, tenha coragem de ser egoísta, porque quando você faz isso, você não está apenas mudando a sua vida, está dando permissão para outras pessoas fazerem o mesmo, está mostrando que é possível viver de forma autêntica, de forma verdadeira, de forma inteira. E no final, isso é tudo o que importa. Porque não importa o que o mundo pensa,
Não importa o que os outros esperam, o que importa é que quando você olha no espelho, você vê alguém de quem pode se orgulhar, alguém que teve a coragem de ser quem realmente é. E isso, meu amigo, é o poder do egoísmo. Quando você finalmente começa a ser egoísta, algo acontece. A percepção das coisas ao seu redor muda, as pessoas, os lugares, as situações, tudo começa a ser visto sob uma nova luz. Você começa a perceber o quanto as expectativas externas sempre dominaram as tuas decisões, as tuas ações, tua visão de mundo. E ao libertar-se disso, você começa a ver com mais clareza o que realmente importa. No início, a sensação é estranha, porque você está desconstruindo uma vida construída em torno dos outros. Você está saindo de uma zona de conforto onde a prioridade sempre foi atender às demandas alheias. Então, ao colocar você mesmo em primeiro lugar, tudo que parecia normal, seguro, previsível, começa a parecer menor. Você percebe o quanto estava vivendo para agradar, o quanto estava sendo moldado pelas opiniões e desejos dos outros. Você começa a questionar as amizades, os relacionamentos, até as escolhas de carreira que fez. Será que você fez essas escolhas porque realmente queria? Ou será que foi porque em algum momento você pensou que isso era o esperado de você? Essa desconstrução, embora difícil, é essencial, porque quando você começa a colocar a si mesmo em primeiro lugar, você ganha uma perspectiva mais ampla, mais verdadeira sobre a vida. Você percebe que ao se doar demais para os outros, você deixou de lado os seus próprios sonhos, as suas próprias paixões. Tudo isso ficou em segundo plano, em nome de um bem maior, de um dever que você acreditava ser inquestionável. Mas o que é, na verdade, o bem maior? O que é, de fato, a responsabilidade? E quem disse que viver a vida de acordo com o que os outros pensam é mais importante do que viver de acordo com o que você acredita? Quando você começa a se dar o direito de ser egoísta, começa a ver que muitas das regras que você seguiu não eram suas. Elas foram impostas, não por maldade, mas pela construção social que nos ensina que precisamos servir aos outros para ser bons, que nossa validade é determinada por quão bem atendemos às expectativas. E a verdade é que muitas vezes essas expectativas não têm nada a ver com o que você realmente quer ou precisa. Viver para os outros significa constantemente estar em uma posição de sacrifício, e a troca que você faz é sempre desigual. Você abre mão do que é seu, do que é essencial para você, e recebe de volta apenas migalhas de gratidão, ou muitas vezes nem isso. O que fica? O vazio, a frustração, o cansaço e, eventualmente, a sensação de que a vida passou e você não viveu. Mas quando você começa a escolher, quando coloca as suas necessidades em primeiro lugar, você se reconecta com quem realmente é. Começa a perceber que a vida tem muito mais a oferecer quando você não está focado em satisfazer as expectativas de todo mundo ao seu redor. Quando você vive para você, as portas começam a se abrir de maneiras que você nunca imaginou. E essa mudança de perspectiva não acontece da noite para o dia. Não é algo simples, requer esforço, coragem e uma dose de rebeldia contra aquilo que sempre foi ensinado como certo, mas a recompensa é imensa. Você começa a perceber que, ao se dar o direito de ser egoísta, você não está apenas recuperando a sua autonomia, mas também reconquistando o respeito dos outros, porque no final das contas ninguém respeita alguém que vive em função dos outros. As pessoas admiram a força, a coragem, a autenticidade, e tudo isso vem quando você escolhe ser egoísta. O egoísmo verdadeiro não é sobre ser rude e desprezar os outros. Não é sobre machucar ou passar por cima de ninguém. O egoísmo que estamos falando aqui é o egoísmo saudável, aquele que coloca você como prioridade, sem que isso signifique desrespeitar os outros. Ao ser egoísta, você começa a enxergar que cuidar de si mesmo não é uma opção, mas uma necessidade. E ao fazer isso, você está permitindo que os outros façam o mesmo. Você está, de alguma maneira, criando um padrão para as pessoas ao seu redor, mostrando que viver para si é o único caminho para uma vida plena. Esse novo olhar transforma a maneira como você se relaciona com tudo ao seu redor. E a vida, de fato,
se torna mais leve. Quando você começa a viver para si mesmo, uma verdade incômoda surge. Nem todos ao seu redor vão entender. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão criticar e muitas vão tentar te fazer se sentir culpado por colocar as suas necessidades em primeiro lugar. Isso é natural, porque por muito tempo você foi um reflexo das expectativas dos outros. Você se moldou para agradar, para ser aceito, para pertencer, e quando você decide mudar, muitas dessas pessoas vão se sentir ameaçadas. Afinal, você está fazendo parte do jogo. Você era alguém que se doava, que estava sempre disponível, que se sacrificava. E ao mudar, você quebra esse ciclo. Você já não se encaixa mais no papel de quem sempre cede, de quem sempre está disposto a agradar. Isso pode causar um desconforto imenso nas pessoas ao seu redor, porque elas estavam acostumadas com essa versão de você. Essas reações não têm a ver com você, tem a ver com a visão delas sobre o que significa ser bom ou certo. Elas associam o seu valor à sua capacidade de agradar. Elas esperam que você continue a se anular para que elas se sintam confortáveis. E quando você decide parar de fazer isso, elas vão tentar te convencer de que você está fazendo algo errado. Aqui está o ponto. Quando você começa a se priorizar, quando começa a dizer não para os outros e sim para si mesmo, você está, na verdade, ensinando as pessoas que elas têm o direito de fazer o mesmo. Você não está apenas criando espaço para a sua própria liberdade, mas está dando permissão para os outros se libertarem também. Obrigado por assistir. E se de alguma forma esse conteúdo foi valioso para ti, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e deixa dos comentários que parte do vídeo foi mais impactante. Assista também os nossos outros vídeos.